E aí, gente, tudo bom? Mais um podcast. E esse vai ser, não vou dizer um pouco diferente, né, João? Vai ser mais abrilhantado, né? Vai. A nossa primeira mulher entrevistada. E a gente tá com um pouco de azar. Não sei se o nome certo é azar, né? Com o nome dos convidados, né, João? É. Eu vou tentar falar direito, certo? Quentes e roscas. Vamos fazer uma correção rápida, né? Quentes e Raiman. Quentes e Raiman. Quentes e Raiman. É, rápida correção, mas fora isso, Eu tô o início treinando foi o nome bom, do o início pessoal, foi bom. entendeu? Quentes. É. Graças Rapaz, a Deus. os- O primeiro foi Roberto Fagundes, né, bicho? Depois dali só. É feito um José, né? José Antônio pra gente. Nossa síndica. O último convidado nosso foi Márcio Huskofter. Eu Pronto. pensando que era alemão, mas aí depois eu vi que eu me confundi com o convidado. Na verdade, esse sobrenome alemão é o seu, né? É, alemão é o meu. E esse sobrenome alemão que vem dos pais é? Vovô e vovó. Vovô e vovó eram alemães, vieram para cá na época da Segunda Guerra. Meu avô era afinador de piano. Eita. E aí a fábrica alemã de pianos, né, emergiu aqui para Curitiba, e no sul, e vovô e vovó vieram para cá. E aí papai nasceu em Curitiba, mas papai decidiu ser militar, e aí seguindo aí as transferências da vida militar, veio parar aqui em Recife, conheceu uma nordestina, casou, e os 3 filhos são nordestinos, mas o nome, né, prevaleceu aí o alemão. E Quentes, na verdade, é o seguinte, aí falando um pouco da sua vida, né? Você também foi militar, é isso? Também fui militar. Eu digo que eu sou uma boa filha, viu? Eu sou filha de um médico militar e de uma ex-síndica. E Aí aí juntou. eu peguei exatamente as 3 coisas, né? Comecei minha vida profissional como enfermeira, militar e virei síndica. Né? foi. Sou uma boa menina, não sou? Você queria- Aprendi direitinho. Queria agradar os pais de todo jeito, né? Foi, apesar deles dizerem não faça, não seja, né? Não siga. Mas aí, como eu sou doutrinada, a vida militar também traz isso, né? Essa certa doutrina, e aí a gente seguiu à risca. Mas quer dizer, como é que você saiu da vida militar e aí você, como se diz, termina caindo aí na sindicância de um condomínio? Na verdade, o concurso que eu fiz para a vida militar é de oficial temporário. E Tu fosse oficial eu fui do quê? oficial da Força Aérea Brasileira. Da Aeronáutica? É, da Aeronáutica. E aí, o concurso de oficial temporário, ele tem uma vida pré-determinada. 4 anos, né? São 8 anos. São 8, é? Ou É 4 mais 4, é? Não, É ele é 8 renovado direto? anualmente. Todo ano é renovado. Se de fizer acordo com besteira, se lavra, fizer não. besteira, pica a mula. Então E você passou 8 anos sem fazer aí, besteira. Eu passei 8 anos sem fazer besteira. Fui fazer besteira quando eu saí, fui ser síndica. Foi ser síndica. Aí descontou, só nessa primeira decisão já Ai, descontou agora tudinho, não foi. foi? Mas também você Foi. passou 8 anos represada, sem fazer besteira. Quando E saiu, quando disse, "Não, agora eu vou saiu, chutar o pé na jaca." exatamente, agora eu vou botar moral na casa dos outros, né? E essa, No bom essa sentido. parte de enfermeira, você já estava dentro da Força Militar? Já Já foi minha graduação de base, eu passei 17 anos como enfermeira de unidade de terapia intensiva. Cheguei a pegar o início da Covid, implementei 3 unidades de terapia intensiva para a Covid aqui em Recife. E aí eu costumo dizer que eu deixei de cuidar, né, das pessoas dentro do hospital e passei a cuidar das pessoas dentro dos seus lares. Deixei de cuidar de doença do corpo humano e passei a estudar patologia condominial. Fiz uma transição, de certa forma. E deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando você fala que enfrentou ainda o início da pandemia enquanto militar, então significa que você é síndica profissional há pouco tempo. Recente, né? Eu sou síndica há 5 anos. Comecei como quase todos os síndicos, né? Como síndica orgânica dentro do empreendimento que eu resido. E aí depois eu comecei a perceber que o buraco era mais embaixo, no sentido de qualificação profissional e de responsabilidade civil e criminal. E aí comecei a me qualificar, e depois que eu saí da aeronáutica, foi que realmente eu passei a constituir CNPJ e me dedicar exclusivamente à vida de sindicadora. Ou seja, ser síndico profissional é pior do que ser militar, né? É quase igual. Você Mas saiu- como foi? Quando tu era militar, tu começou a ser síndica do teu orgânica prédio. do meu prédio, exatamente. Aí depois recebesse outros convites. Depois eu comecei a receber os convites. Todos os condomínios que eu administro hoje foram indicações de outros moradores.
aquela história, né? A síndica daqui é muito boa, né? Chama ela para lá, porque ninguém quer ser síndico, está dando certo, fez um diferencial tal, e aí a situação começou a pulverizar, e foi para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. É interessante esse tipo de contratação, porque funciona meio como um termômetro, né? Verdade. Por exemplo, se você também estiver fazendo besteira, Isso. A síndica fez besteira. Como tem aqui. outros exemplos de alguns síndicos, né, João? Que começou tão bem, hoje está fora do mercado. Exatamente. Aí completamente. Nós já tivemos síndicos de ter 9 condomínios. Já, 9 condomínios. E outra coisa, quando eu falo síndico, pessoa física, né? Não é empresa constituída. Porque nós temos no mercado aí alguns síndicos profissionais com empresa constituída, PJ, e ele criou uma estrutura para atender os condomínios, né? Mas de síndico mesmo, de ter uma quantidade significativa de condomínio, nós já chegamos a ter um síndico que tinha 9 condomínios. Verdade. E de uma hora para outra ele saiu perdendo. Saiu do mercado, né? Por conta da propaganda boca a boca negativa. Exato. Às vezes é aquela história, a gente tenta barganhar aí um mercado que a gente não tem pernas para cobrir, né? Então, Tu acha que a vida militar, Candice Hoffmann, tu acha que a vida militar ajudou, contribuiu nessa parte de sindicatura ou... Muito. Aproveitando Valores. o que o Marconi está perguntando, o que ajudou e o que é que você vê como negativo hoje, logicamente, da rotina militar, que você termina, eu não posso fazer isso não, que eu não estou mais na força militar, não tô... Porque tem muito isso, né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Eu sempre digo isso. O lado positivo são os princípios, a disciplina, né? A questão ética, a moral, a licitude no processo. Isso aí, a vida militar, ela não permite que você... Tatua, né? Não permite que você tenha saia de um padrão de qualidade, de um padrão de moralidade, e isso, de certa forma, se perpetua. Se perpetua não só na sindicatura, mas até na vida conjugal, na vida materna, isso se propaga. Mas também deixa você um pouco mais ríspida, um pouco mais seca, e aí isso, às vezes, de certa forma, assusta um pouco. Situações do tipo assim de quererem uma certa flexibilidade em determinadas circunstâncias, né? Quebra de rotinas, de normas, de regras da convenção e do regimento, e que a gente diz que não pode, e a pessoa diz, não, mas você está sendo muito inflexível, e aí você tenta mostrar que normas precisam ser seguidas, e aí as pessoas sempre tabulam você, né? Você parece uma militar, você parece um soldado, né? A vida não é assim, tente ser mais flexível. Quando pode. Quando não pode... Eu também fui militar. Eu acho que é o seguinte, uma coisa que a gente estranha muito quando vem para o mundo civil é que no mundo militarismo se ensina ou não. Isso. Missão dada é missão cumprida. Então, isso. quando a gente vem aqui para o mundo civil, que vem se deparar... A gente entrevistou agora Márcio, não foi isso, João? Foi. E Márcio Rascals. Vamos evitar de falar esses nomes. Tu tem um apelido não pra gente te chamar? Porque aí evita de... Nós perguntamos a Márcio qual era o apelido que ele tinha na escola, né? Qual era o apelido dele? Era... Pulga Loura. Pulga Loura. O apelido que eu tenho depende do condomínio. Não, eu tenho um condomínio que toda vez que eu me encontro com uma criança no elevador, uma determinada criança no elevador, ele faz assim, bom dia, dona Cínica. Dona Cínica. E aí a gente tem que responder, né? Bom dia! Então, um termo que ele usou na entrevista que eu acho super interessante é o seguinte, hoje o pessoal não busca um síndico, um representante legal, busca uma babá de marmanjo. Isso. E muitas vezes a gente tem que ensinar o óbvio ao pessoal. Isso às vezes pega um pouco, né? Pega. A gente tem que ensinar as pessoas a viverem em coletividade. E aí isso é a parte mais difícil que eu acho da sindicatura, por incrível que pareça. Apesar de a gente ter normas, rotinas, de a gente ter uma cultura brasileira, de ter essa boa convivência, de eu ter vindo de uma área que é a área de saúde, onde a gente fala muito de humanização, né, de cuidar, né, de se ter empatia ao próximo, é uma coisa que a gente tem dificuldade quando a gente entra no ramo condominial. O espírito de vizinhança está meio deturbado, a pandemia deixou esse espírito de vizinhança um pouco mais ouriçado, né, porque as pessoas passaram a passar mais tempo dentro de casa e conviver com as qualidades e os defeitos alheios, as crianças dos outros, aí as demandas dos outros, e aí é quando a gente sente essa necessidade de colocar as regras do jogo em prática.
E colocar normas e regras na rotina do ser humano É um pouco difícil. Pelo que você está falando, eu já chego à conclusão que na sua profissão, né, de síndica, é a tarefa mais difícil, né? É exatamente assim, você lidar com o ser humano, lidar com as pessoas, lidar com os interesses individuais de cada um. Mais delicada. Não chega a dizer mais difícil, mais delicada. Que se torna difícil, né? Porque você, apesar dos problemas serem os mesmos, as pessoas são sempre diferentes. E aí a reação e a maneira como você vai conduzir um problema condominial, ele muda, né, de condomínio para condomínio, de pessoa para pessoa, mesmo que o problema seja o mesmo. Exato. E me vem outra coisa à cabeça, é exatamente aquela regrazinha que, por exemplo, nenhum condomínio você consegue usar os mesmos procedimentos administrativos que você utilizaria no outro. Exato. Você hoje está com quantos condomínios? 5 condomínios. 5 condomínios. Mas eu tenho certeza que para determinados procedimentos internos relacionados à gestão, você tem critérios diferentes para cada condomínio. Você não consegue, com o mesmo critério, você abordar cada condomínio. Exatamente. A gente se baseia muito no Código Civil, que é algo que tem que respaldar a vida de um síndico, mas a gente tem que gerenciar de forma diferente. Não somente com moradores, né, mas até com os funcionários, né? A gente tem as mesmas regras de portaria, mas cada funcionário tem uma personalidade diferente, tem uma qualidade diferente, e aí a gente também tem que administrar isso. Não é uma receita de bolo, né? Não é receita de bolo. É receita de normas e rotinas, mas não de bolo. Agora, Kennedy, eu queria te fazer uma pergunta seguindo a seguinte linha de raciocínio. Hoje, falando a nível Pernambuco, essa profissão de síndico profissional ela vem crescendo. Isso. A gente vê alguns cursos aí que tem 4 horas, né? O curso, João. O cara já se forma síndico profissional. Eu acho que hoje não existe mais nenhum de 4 horas, mas eu acho que antes da pandemia existia inclusive cursos intensivos. Eu digo intensivo não na quantidade de horas aula, né? Mas na quantidade de curso. Um curso atrás do outro de 4 horas e os síndicos já saíam dali profissionais, ou pelo menos com certificado de profissional, né? Então, veja, o que é que acontece? Eu faço uma analogia, o tempo que eu estou à frente de condomínios, sendo administrador de condomínio, por exemplo, só de empresa nós temos 23 anos, mas enquanto administrador na área de condomínio, eu posso contabilizar aí uns 30 anos. E todo dia eu tenho um aprendizado novo frente à parte de gestão condominial. Aí eu fico me perguntando, como é que um ser humano, meu Deus, vai para um curso de síndico profissional, assiste uma palestra, um curso de 4 horas, ele sai com certificado, estando apto a assumir a sindicância do condomínio. Você, consequentemente, deve ter sido síndica por quanto tempo até se sentir segura para poder assumir um condomínio como síndica profissional? Quando eu assumi como síndica orgânica o primeiro condomínio, com 3 meses eu já percebi que eu não sabia de nada. E que precisava realmente me apropriar. Conhecia a convenção e o regimento, mas não sabia, né, de outras demandas. E uma das maiores demandas que o condomínio tem é a parte de manutenção. Manutenção, principalmente a parte de manutenção predial. Então, foi aí onde eu comecei a perceber que eu não sabia de nada, por exemplo, de elevadores, de casa de máquinas, de bomba, de poço, e que precisavam fazer serviços com frequência, que tinham cotações distintas, e onde começaram os primeiros... Característica diferente, né? Totalmente diferente. Porque e o mercado... se trata de poço artesiano, você tem que entender... como se diz, de tratamento de água, de manutenção de geologia, de poço, de engenharia, de tudo, né? Aí você vai para a parte de elevador, você tem que entender da parte técnica, da parte de engenharia, elétrica, peças, tudo. Você tem que analisar tudo isso. E aí foi uma das coisas que eu me senti, de certa forma, como minha formação inicial era na área de saúde e era na área de gestão, então foi uma das coisas que eu senti que eu tinha menos habilidade. E quando a gente percebe isso, a tendência é você exatamente correr para essa demanda. Então, foi um dos primeiros cursos que eu fiz, foi exatamente de engenharia condominial. E foi um curso de 6 meses. Então, começa logo, de certa forma, por aí. E aí, não para. Eu acho que cursos vão ter vários, cursos vão ter de 4 horas, que a gente precisa fazer, porque às vezes chega uma legislação nova e a gente precisa se aprimorar naquela pauta específica.
Mas uma coisa que eu digo que consolidou a minha vida foi estar na prática. Assim como você, João, 23 anos de casa, né, a gente sabe que o dia a dia, a rotina, as demandas, o contato com empresas diferentes, o contato com pessoas diferentes, com intercorrências diferentes, com ações jurídicas diferentes, é o que vai fazer, de certa forma, esse síndico deixar de ser um síndico de um curso de 4 horas e vai apropriar esse ser a ser um síndico, né, considerado profissional. Isso é o que vai diferenciar, desculpa, Marcondes, isso é o que vai diferenciar no mercado profissional, Isso. síndico profissional, né? Isso. Você tem um síndico que corre atrás da capacitação, Isso. corre atrás da informação, né, procura realmente entregar ao seu cliente um trabalho digno, e aquele síndico que faz um curso, infelizmente, de 4 horas, né? Logicamente, eu não estou desmerecendo o profissional que foi ali e fez mais um curso de 4 horas, mas aquele que eu tive situações de um porteiro que foi fazer um curso de 4 horas, quando saiu ele chegou com o certificado e disse: João, se surgir a oportunidade, me dê aí frente a algum condomínio. Pronto, né? Eu estou pronto para ser síndico profissional do condomínio. Aí eu disse: é mesmo, rapaz? Mas como foi? Não, eu fiz um curso aqui, eu tenho um certificado de quanto tempo? 4 horas. Qual é a experiência? Qual é a segurança que nós, enquanto administrador de condomínio, que nós sabemos o tamanho da responsabilidade e as suas colocações aí não me deixam mentir, qual é a segurança que nós vamos ter, né, de apresentar um currículo de um funcionário desse que fez um curso de 4 horas como sendo profissional? Até porque tudo que a administradora apresenta termina a gente assumindo a responsabilidade. Isso. Né? Hoje nós temos síndicos profissionais que trabalham conosco há 10 anos, né? Ou está no mercado há mais de 10 anos, e a gente ainda pega esse síndico cometendo algumas falhas, cometendo alguns equívocos, né? Que muitas vezes é o seguinte, você acha primário, você não imagina que esses síndicos estariam fazendo isso. Mas é exatamente aquilo, o mercado do condomínio ele muda muito. Muda. Né? Por exemplo, nós estamos agora na época de negociação de dissídio coletivo de trabalho. Isso. E diante da realidade financeira que nosso país ou o mundo está passando, né, nós sabemos que nós estamos meio que receosos de quanto vai ser o percentual de reajuste, de cesta básica, de salário, né, o que é que vem por aí, porque tudo está aumentando e aumentando de forma absurda. Então, todas essas situações, um profissional de sindicância, se ele não tiver, vamos dizer assim, consciência e saber da responsabilidade que ele tem, aí sim, termina realmente assumindo uma gestão condominial e trazendo problema para o condomínio e para a administradora. Né? Mas exatamente essa era a pergunta que eu iria fazer como complemento, essa questão da precificação, entendeu? Hoje a gente vai participar de uma licitação de síndico profissionais e eu já encontrei currículos que prometem fazer o trabalho de síndico, na verdade, como ele deve ser feito, por R$900, ou seja, menos do que um salário mínimo. Isso. E já vi alguns currículos que vinha apresentar um preço até de R$5.000. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de precificação, como é que você vê isso na prática, porque às vezes eu acho até uma concorrência um pouco desleal no segmento, e isso traz prejuízos diretos para o condomínio, que com certeza vai ter possíveis problemas lá na frente, e para nós de administradora, que além de termos que administrar o condomínio, a gente vai ter que administrar um síndico profissional. Porque, teoricamente, o síndico profissional vem para somar, né, João? Quando a gente tem um condomínio que tem um síndico profissional, a gente já fica, opa, então a gente já vai ter mais uma... se o serviço é 4 mãos, vai ter mais um. E o interessante isso que Marcondes está falando, porque quando nós, administradora, nós temos o entendimento, imaginamos o síndico profissional, o que é que nós imaginamos? Imaginamos que o síndico profissional vai chegar e vai somar o nosso trabalho. Tipo, a gente vai evitar de ter problema de estar ensinando o síndico orgânico como ele fazer, como ele deve proceder, como ele deve tratar o condômino, como ele deve tratar o funcionário, o que ele pode, vamos dizer assim, contratar, o que ele não pode, qual é o orçamento dele, qual é isso e aquilo. Aí você diz, não, estou com um síndico profissional, menos uma dor de cabeça, seguinte, né? Eu vou ter menos dor de cabeça. Mas, dependendo do profissional, né? E aí você, logicamente, é diferente com relação a isso. Acho que por isso que você está se destacando em tão pequeno espaço pequeno de tempo, né? Você já está com uma carteira de cliente que eu considero significativa, principalmente porque é você sozinha frente a seus condomínios. E aí eu fico exatamente preocupado, porque é o seguinte, não acontece isso na prática. Acontece de você, quando entra um síndico, o síndico começa a meter os pés pelas mãos, síndico profissional.
quer mudar a escala de trabalho que não pode, que não está convencionada na Quer convenção. trazer a economia a todo custo, né? Quer fazer acertos que a gente sabe que na prática não funciona, quer trocar a empresa de elevador, botar a empresa de segunda linha, quer fazer acerto com prestadores de serviço que a gente não tenha a segurança que realmente vai trazer. E nós, enquanto administrador, o nosso papel é o quê? É assessorar, é informar, é dar aquele suporte, mas o representante legal do condomínio é o síndico, seja ele profissional ou seja orgânico, né? E a gente está ali tentando, administrando para não criar aquele desgaste, ó, não pode fazer isso, não pode aquilo. A gente já ouviu muito de alguns síndicos dizer, poxa, mas a administradora quer mandar no condomínio? Vocês querem mandar o que eu posso e o que eu não posso fazer, mas o objetivo não é esse. O objetivo é exatamente o seguinte, você ter um parâmetro no qual o síndico profissional orgânico ele não vai trazer problema nem para ele, nem para o condomínio, nem para a administradora. Eu queria que tu falasse duas perguntas, na verdade. A primeira é sobre essa questão da precificação. E outra coisa que a produção está me perguntando aqui: teu café é com açúcar ou sem açúcar? Meu café é com açúcar, quando estou doente. Produção, com açúcar. Pronto, agora a pergunta respondida, olha, vamos passar para... eu aprendi eu tenho uma frase gravada na cabeça com relação à precificação, que eu aprendi com um jovem chamado João Campos, que dizia assim... Esse nome é forte. Esse nome é forte. Ele dizia assim, não precifique meu trabalho, que eu não precifico o seu. Quando eu uma vez tentei barganhar, reduzir a taxa da cota de administração. Mas o jovem de um condomínio. Foi esse João Campos, foi. Foi um fora que eu engoli seco, sem café, sem açúcar, mas foi uma lição de vida, porque assim, ele estava certo naquilo que ele estava dizendo. Eu recentemente passei por uma assembleia para a eleição de síndico e foram 4 síndicos candidatos e tinham síndicos que estavam pedindo 1 salário mínimo e tinham síndicos que estavam pedindo 3 salários mínimos. E a pergunta de todo o Conselho Fiscal era exatamente essa, né? Você pode baixar? Você pode baixar? Você pode baixar? E aí eu perguntei, vocês querem um síndico ou querem um porteiro? Porque o valor que vocês estão me propondo é exatamente de um porteiro. E um síndico ele tem um papel gerencial, financeiro, administrativo, manutencista muito maior. E assim, a gente tem o síndico profissional, quando ele calcula o valor da sua mensalidade de prestação de serviços, ele é baseado exatamente no perfil do condomínio que você está absorvendo. Então, quantas unidades tem aquele condomínio, quantos funcionários tem aquele condomínio, se existe causa na justiça, se tem área de lazer, se tem... perspectiva de reforma, como é que está a situação de manutenção, quem foi o síndico anterior, quem é a atual administradora. Opa, é uma pergunta importante. A gente já peguei algumas bombas, entendeu, de condomínio que vinham procedentes exatamente de falha da administradora. E aí a gente impacta tudo isso na sua rotina. Isso vai demandar, de acordo com o que você levanta do condomínio e do que você tem para fazer, vai demandar uma carga horária, uma dedicação maior, um tempo maior, até para a tua gestão aparecer. Tem condomínios que a gente pega com 3, 4 meses, a gente já está evoluindo, todo mundo consegue ver sua gestão. E tem condomínio que você pega que os problemas estão lá na manutenção do elevador, do poço artesiano, né? E não anda. As pessoas olham para você e dizem assim, pô, você já está aqui há 6 meses e não fez nada. Ou então, assim, eu já tive uma situação de eu chegar num condomínio, um dos condomínios que eu mais trabalhei, por sinal, porque era um condomínio que tinha quase 50 anos de vida, e os condomínios mais antigos demandam, né, do síndico, até a idade, a gente tem que observar quando a gente vai fazer uma proposta, quantos anos, né, de existência tem o condomínio. E eu passei 6 meses trabalhando muito no condomínio. A gente praticamente fez uma virada assim de 180 graus. E uma senhorinha me encontrou uma vez no corredor e disse assim, 6 meses depois, João, ela chegou para mim e fez, a primeira vez que eu vi você fazendo alguma coisa que presta aqui no condomínio. Eu fiz, e o que foi? Botou um som no elevador. Foi a primeira coisa. Foi a primeira coisa que eu fiz 6 meses. Botar um som no elevador. Ai, mas eu aprendi com essa, viu, João? Agora todo condomínio que eu chego, eu boto o som no elevador. Mas quando vamos fazer isso, Exatamente. Bota aí também, botar logo a logozinha da empresa. Isso. Não pode não. Tem que ficar embutido o som do elevador. E tem que ser na altura certa, a música certa, com o perfil do condomínio certo. Então, assim, você está achando, o síndico profissional tem que entender até de DJ. Isso aí está relacionado à acessibilidade, né? Que vai informando nos andares. Não, não é não. Som ambiente mesmo. Som ambiente jazz, mesmo. Blues, musiquinha de Natal. I wish you a Merry Christmas.
Dependendo do condomínio, deve. Você tem que atender todos os gostos. Imagina a gente não querer descer do elevador. Quando não terminou a música ainda, eu vou descer. A gente muda todo mês. Assim, quando a gente menos esperar, tá todos os moradores dentro do elevador. Sexta-feira à noite, você vai pra onde, meu filho? Elevador. Eu tô indo pro elevador. Carnaval, São João, Verdade. a gente tem que ir mudando. Então tem isso. Então essa precificação, ela tem muito assim, quem vai ser seu aliado, qual é o trabalho que você vai ter nesse condomínio, a meta que você vai ter, entendeu? Então, assim, antes de assumir um condomínio, tem que ir no condomínio, tem que conhecer a situação física, financeira, gerencial desse condomínio, traçar uma meta de trabalho, e quando você traça uma meta de trabalho, você consegue precificar. Então, não é só mais um condomínio, né? Vai ser o condomínio e a diferença que você quer fazer na vida das famílias que moram nele. É justamente aquilo que o João falou, né? A questão de... Não é uma receita de bolo, né, João? Não é uma lei de produção. Infelizmente, tem muitos profissionais que acham que, depois que entrar no processo aqui, é mais um. E nunca é. Isso. Sempre tem aquele morador que precisa de mais atenção, Isso. sempre tem aquele prestador de serviço que requer maior puxão de orelha, sempre tem aquela inadimplência que não deixa a administração trabalhar. Eu acho que é algo que existe hoje ainda no mercado e é uma deficiência tanto dos síndicos profissionais como também das administradoras. Porque nós participamos das assembleias condominiais e o quórum é muito pequeno, né? Continua. Em média é 12, 10% de participação nas assembleias. Isso, logicamente, tem uma variação de cada perfil de condomínio. E os condôminos, a gente percebe, né, que não estão muito interessados no que está acontecendo no seu condomínio, do ponto de vista de manutenção, do ponto de vista das regras que estão sendo cumpridas, das necessidades que... e aí a gente só percebe o seguinte, que condômino, não todos só vão para a Assembleia quando é discutir taxa condominial, né? E a vida do condomínio não é só isso, né? Nós temos muitas situações que elas precisam ser equacionadas ao longo do tempo, né, sobre pena de o seguinte, você chegar a um determinado momento, você está com um condomínio que os condôminos têm que fazer um aporte significativo para poder retomar o condomínio. Mas é basicamente isso. Continua. A maioria dos condomínios, quando eu peguei, o índice de participação era bem baixo. O fato de ter um síndico profissional gerenciando aumenta essa participação, as pessoas começam a ter uma certa curiosidade de saber o que você tem para falar, o que você trouxe, né, de novo do condomínio, então eu percebo isso. Tem uma certa ascensão no percentual quando um síndico profissional assume. E depois, quando o condomínio se estabiliza, porque chega uma hora que o síndico profissional consegue fazer isso, dependendo do teu tempo de gestão lá, as pessoas às vezes deixam de ir exatamente pela própria confiança. Não preciso ir não, porque eu já relaxa, porque ele está fazendo tudo da maneira certa e... A Assembleia nem sempre é o termômetro. Nem sempre é o termômetro. Nem sempre. Não, mas e a gente já percebe isso, né? Por exemplo, quando nós entramos no condomínio e o condomínio está todo bagunçado, você percebe que a Assembleia é lotada. Né? Eu já tive situações de prédio de qual nós fomos fazer a entrega, que, por exemplo, esse prédio tinha 46 apartamentos. Qual era a perspectiva? A construtora, inclusive, botou 30 cadeiras lá. Tinha 90 e poucas pessoas nesse prédio. Quando eu cheguei lá, eu disse, oxe, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Vão distribuir prêmio hoje aqui, mas não era. Porque é o seguinte, veio o adquirente do imóvel, ele trouxe a esposa, trouxe o filho dobrado, trouxe o cunhado, o genro, porque com o objetivo seguinte, de resolver o problema. Todo mundo veio cobrar a responsabilidade da construtora. Então, a Assembleia é sim um termômetro. Agora é o seguinte, o profissional tem que aprender a conhecer esse termômetro, porque nem sempre a Assembleia vazia significa que a sua gestão não está sendo aceita, né? É a possibilidade também dos condôminos estar tão satisfeitos e estar tranquilo, né, que, vamos dizer assim, lhe permite o direito de não participar da Assembleia. Todo síndico profissional ele tem que ter todo síndico, né? Eu falo profissional, mas todo síndico ele tem que ter um elo de comunicação direta com seus condôminos. E a Assembleia ela simplesmente vai ser uma consolidação daquilo que você já dialogou, de certa forma, durante 3 meses, 4 meses, 6 meses. Eu tenho um condomínio esse ano que eu fiz 4 assembleias. Tem um condomínio que eu não precisei fazer nenhuma. Tem condomínios que eu não consegui fazer nenhuma, de certa forma. Então, isso não pode deixar que o elo de comunicação ele inexista.
Então, a gente tem que estar sempre, de certa forma, se comunicando, dialogando com essas pessoas. A Assembleia é simplesmente um batedor de martelo, mas para um síndico profissional. É um momento, é um rito, né, de suma importância, é um documento que vai respaldar, né, todo a trajetória administrativa daquele período, mas ela é simplesmente uma consolidação daquilo que você construiu quando não estava fazendo Assembleia. Você sabe que esse podcast nosso, ele também tem o objetivo, né, Marconi, de a gente avaliar e o mercado avaliar o perfil e o profissionalismo de cada síndico profissional. Verdade. Você, logicamente, está tendo a árdua responsabilidade, né? Está sendo a primeiríssima mulher a ser... Tem pergunta voltada a isso também. Eu sei, E o Eu estava achando bom objetivo demais. Não, o objetivo Está achando fácil. Mas o objetivo é esse mesmo. Por exemplo, nós que somos profissionais na área de gestão condominial, nós estamos de frente de um síndico profissional e nós estamos fazendo perguntas exatamente de estratégia. Né? Estratégica no sentido de quê? De saber, de conhecer seu perfil, saber sua capacidade, né? Saber o que é que você pensa de determinados problemas frente ao condomínio. Né? Porque o cliente que está lá na ponta, ele vai ver só, é nessa daqui que eu vou apostar. Ou não. Ou não. Essa daqui, ela não tem... Exato, assim, o perfil para o condomínio. Exato. Então, esse é também um dos trabalhos que a gente quer levar para os nossos condôminos nesse sentido, entendeu? Isso. Tem um material, vamos avaliar, tem um material que foi feito, foi produzido, e existem várias perguntas que nós que somos clientes que gostaríamos de fazer, está lá nesse podcast. Exato. Que é o podcast da Bíblia. Ô, Kentse, é uma pergunta que, assim, quando a gente recebe, eu acho até engraçado, nessa altura do campeonato, ainda se fazer pergunta nesse sentido. Mas eu achei curioso em escutar sua resposta. Por você ser mulher, administrar a Assembleia, tendo que prestar conta, tendo que estar junto com a administradora, brigar com o fornecedor, brigar com o condômino, brigar inclusive com o conselho fiscal, com todo mundo, você sente alguma dificuldade, você sente alguma resistência, algum machismo, alguma coisa... nesse estigma? Sinto quando tem um histórico do condomínio ter sido gerenciado somente por homens, né? Existe essa resistência, principalmente por parte dos funcionários, porque a maioria dos funcionários dos condomínios são homens, então são porteiros, são zeladores, né? São manutencistas, exato. E aí quando chega a mulher lá, no primeiro dia que a gente chega toda bonitinha, né, maquiada, de sapato alto, né, vai dar bom dia lá para todo mundo, né, para todo dizer que cheguei. Então todo mundo já olha você de certa forma com uma certa resistência, né, de que chegou a dondoca. E essa daí não passa 3 meses. Essa daí com esse sapatinho. Exatamente. Eu vou jogar logo a sanitária no sapato dela, mas nunca ela vem. Pronto. E aí depois a gente vai mudando, né? Assim, aí eu volto à história da vida militar, né? Fui militar, sou filha de militar, meu irmão foi militar. Apanhei pra caramba do meu irmão. Então, assim, minha vida teve muitos homens presentes, então eu sou uma pessoa que, de certa forma, não tenho muita frescura. Então, eu falo palavrão, eu subo no telhado, eu desço na cisterna. Quando vou lavar uma cisterna, aí o pessoal, antes de ir embora, eu disse, espera aí que eu vou dar uma olhada. E todo mundo olha para mim e diz, você vai entrar na cisterna? Eu falei, qual é o problema? E aí, geralmente, a partir da terceira ou quarta visita, quando eu já chego lá com... toda esculhambada já, de bota, tênis, jeans e rabo, cabelo de cavalo, né, na cabeça, aí as pessoas já começam a ir desmistificando e vai dizer, opa, essa aí... não dá para enrolar não. Essa aí não dá para enrolar não, essa aí... Então, mas é um perfil também que não entra em todo condomínio não, porque tem condomínio que quer uma pessoa mais... administrativa, que é uma pessoa mais polida, que é uma pessoa que interfira menos na rotina. E aí é onde eu digo que eu não vou conseguir, de certa forma, cumprir minha meta como síndica. A gente teve algumas experiências, infelizmente, certo? Que teve alguns condomínios que contrataram um síndico profissional para ser meio testa de ferro. Isso. A decisão sempre era do conselho fiscal, do conselho consultivo, de outra pessoa. E nem sempre as decisões desse conselho consultivo, conselho fiscal, elas são decisões assertivas. Mas, vamos dizer assim, a responsabilidade era do síndico profissional. Isso. Porque o conselho consultivo ele fica por trás, começa a tomar decisões simplesmente para o síndico executar,
E quando elas não são legítimas, né, automaticamente termina o síndico assumindo uma responsabilidade. A gente que não costuma é dele. dizer o seguinte, Pronto. quando dá certo é tapinha nas costas, né? É. Mas quando der errado, a Quando primeira erra- coisa que a gente faz é procurar um responsável. Exatamente. Você já passou por essa situação, Clarice? Já cheguei a passar por situações de conselhos que gostariam de impor um pouco mais os desejos dos conselheiros, mas que não conseguiram, não, de certa Tu forma. continua no condomínio? Continuo no condomínio. Não sei se vão renovar, mas eu continuo no condomínio. Mas, e são conflitos, de certa forma, frequentes, entendeu? Até ligam para a administradora para reclamar, né? Dizer aquela síndica ali não obedece o que a gente manda. E é mesmo assim, né? E mesmo Mas assim. se ela não está obedecendo, Exatamente. está fazendo o que ela quer. O conselho, né, de 4 pessoas, né, 3 disseram que não era para fazer, ela foi lá e fez. Mas é exatamente isso, João, como você disse. O conselho ele é consultivo. Eu sou uma pessoa que eu sou muito democrática, mas eu estudei para estar exercendo a função e eu tenho uma certa experiência nesses últimos 5 anos prática, experiência prática. Então, às vezes o conselho acha que está fazendo o melhor, mas não necessariamente está fazendo o melhor. Às vezes o conselho acha que está fazendo, que aquele é o melhor naquele momento, mas se eu seguir a conduta do conselho, mais adiante eu vou ter um problema até jurídico envolvendo o próprio condomínio. E aí é onde quem responde, é o conselho ou é o síndico? Então, é o síndico. O síndico diretamente. E aí, às vezes, eu preciso convencer, basta convencer um do conselho para dizer, alguém me dá apoio, dizer, opa, é com esse que eu me agarro e vamos embora fazer o que é certo. Na sua opinião, o que é que um síndico profissional ele não pode deixar de ter? Existe esse elemento ou para você vai depender de condomínio para condomínio? Imparcialidade. Imparcialidade. Você tem que ser imparcial. Tem que ser. Tem que ser imparcial com condômino, você tem que ser imparcial com prestador de serviço, você tem que ser imparcial com tudo, com tudo. Você tem que simplesmente sair, às vezes, do local do condomínio e pensar fora da caixa, fora do condomínio. Ou imagine que aquele condomínio não é aquele, é outro. Como é que você agiria? Deixar a passionalidade, deixar os conflitos, deixar os interesses de lado e agir com imparcialidade. Bom senso era uma palavra que se enquadraria também. Sempre. Bom senso todo dia, né? Eu digo que café e bom senso são 2 coisas que tem que ter na vida do síndico. Não faz mal, não. Café com açúcar, tá? Tem que ter. Tem uma bolachinha aqui também que é um bom senso. Daqui a pouco eu experimentar. Fica à vontade. Fique à vontade. Mas isso aí tem que ter. Tem que ter paciência, bom senso. Mas imparcialidade para você mas imparcialidade para mim é o primeiro lugar. É o primeiro lugar. Tem que ser imparcial e tem que pensar no condomínio. Porque o condomínio é um CNPJ que envolve inúmeros CPFs e você tem uma responsabilidade muito grande com tudo e com todos. Então, você tem que ser imparcial nas decisões. Foco no condomínio. Candice, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já está aí à frente de alguns condomínios. O que é que você menos gosta de fazer na profissão de síndico profissional? Entre todas as atribuições que existem, algo que você... Olha, o que eu acho chato... Receber ligação na sexta-feira à noite dizendo que tem algum apartamento com infiltração. O que eu menos gosto... Porque a gente trabalha a semana toda, eu já tive... Olha, impressionante. João, eu não sei explicar se é uma sina minha, mas a gente trabalha a semana toda. Eu sou uma pessoa que eu viajo pouco e curto muito minha casa. Por isso que eu acho que eu fui ser síndica, né? Para poder também cuidar um pouco da casa dos outros. E aí, às vezes, da sexta-feira, você está ali tomando um vinhozinho, já está na 2ª taça, e aí liga um porteiro e diz... Dona síndica, está com infiltração aqui, eu preciso que a senhora venha. E é sempre infiltração, viu? Nunca é problema elétrico, né? Nunca vivenciei, por exemplo, briga de casal, essas coisas. É infiltração. Acho que é minha sina. Eu tenho algum problema aí na vida passada com água que... Né? Você já sonhou se afogando, não? Já sonhei com o mar invadindo Recife. Porque como todos os condomínios que eu trabalho são aqui na Zona Sul, nesse momento, é uma das coisas também que, estrategicamente, eu determinei para facilitar a minha rotina. Senão então, você não consegue senão atender, eu não consigo atender com qualidade, né, os condomínios que eu assumo.
Então, eles estão sempre próximos do mar e quando vieram com aquela história dizendo que a maré estava subindo e que Recife poderia ser engolida pelas águas, eu cheguei a ter pesadelo com isso. Eu já pensei nisso. Já pensasse também? Já pensei assim, a gente cheio de condomínio na Venda Boa Isso, Viagem. eu já pensei. Eu já sonhei com condomínio invadindo, inclusive, um deles, né? Então, assim, você tem essa preocupação. Seja, então, essa é a parte... Mesmo você no subconsciente, dormindo, você está pensando no trabalho. Você está pensando, nossa, faço isso... Nossa. Se acontecer alguma coisa de madrugada que, de certa forma, me faça acordar, eu já tenho dificuldade de dormir de novo, porque eu já fico pensando, 7 horas da manhã eu já tenho que ir para tal condomínio, 9 horas eu tenho reunião de condomínio, 11 horas eu tenho que comprar o material do condomínio, eu tenho que vir para o podcast do condomínio, então, assim, tudo meu... Né? Outra coisa, ela é controlíssima, viu, João? Então você está me dizendo o seguinte, se o condomínio não tiver problema de infiltração, então não tem problema nenhum. Não tem problema, para mim não tem problema nenhum. A gente faz essa pergunta porque é o seguinte, alguns síndicos, né, falam assim, rapaz, o que eu não gosto é de reunião, de assembleia. Não tenho problema, não, eu gosto. Outros dizem o seguinte, o que eu não gosto é de lidar com condomínio. Olha, faço eu lido com funcionário, com prestador de serviço, agora condomínio que vem me trazer problema, eu não gosto. Não, eu gosto. Eu gosto de gente, né? Então, assim, e eu tratei durante 17 anos da minha vida de gente doente. E gente doente são pessoas que geralmente estão com uma fragilidade, uma pessoa com dor é uma pessoa já mais rancorosa, né, mais agressiva. Então, assim, para mim... É realmente difícil. Faz parte. Né? Quem disse hoje a gente vive no mundo da tecnologia, né? É. Então, assim, pelo menos a gente aqui da Habilita, a gente investe bastante nisso. A gente tem um aplicativo aí de fácil uso, traz várias informações para o... Acesso ele todo dia. Tu acessa ele todo dia? Acesso ao aplicativo da Habilita todos os dias. Aí minha pergunta é o seguinte, dentro desse cenário de tecnologia, eu queria te fazer 2 perguntas e você respondesse elas, se possível, juntas. Primeiro, algumas modalidades de contratação de funcionário próprio pelo condomínio. Se você prefere ela terceirizada, se você já tem experiência com portaria virtual, se você não acha que tem diferença nenhuma, isso é gestão do condomínio. E a segunda pergunta é, qual é a real importância de uma administradora dentro de um condomínio onde tem síndico profissional? E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque, infelizmente, no nosso meio, tem muita gente que confunde isso, né, João? O que é responsabilidade do síndico, o que é responsabilidade da administradora, ainda tem o síndico ainda isento da taxa, ainda tem o encarregado dentro do condomínio. Eu já escutei dizer que a administração do condomínio é muito cara, um prédio de mais de 700 apartamentos, manter essa estrutura. E explicar que cada um está em seu quadrado é, às vezes, um pouco difícil. Queria que tu falasse sobre essas 2 situações. Deixa eu falar um pouquinho de tecnologia. Eu acho que tecnologia é uma tendência. Sou fã de tecnologia. Tenho um filho que faz computação, graças a Deus. Né? Não é síndico ainda. Então, ainda. Mas eu tenho bons olhos para aderir a tudo que seja de tecnologia para o condomínio. Então, eu trabalho com condomínio, eu trabalho com biometria, trabalho com aplicativo, trabalho com leitor facial, trabalho com tag, trabalho com portaria remota. Né? Mais uma vez, volta àquela história. Vai depender do perfil do condomínio. Então, eu tenho condomínios que refutam totalmente, por exemplo, portaria remota, porque são condomínios que têm um número de moradores menores e que criaram um elo com a equipe orgânica, exatamente, os funcionários, e não aceitam, inclusive, nem que seja terceirizado. Então, você tem que entender isso e estar apto a treinar e qualificar a equipe orgânica, porque você não quer mudar aquilo que, para os olhos dos condôminos, é um benefício, é o ideal para eles. Então, você também não pode fazer isso. Gosto de trabalhar muito com terceirizada, principalmente com a equipe de portaria e limpeza, porque quando a gente tem problemas é muito mais fácil de resolvê-los, de certa forma, e eu tenho empresas terceirizadas que estão no condomínio há anos, ou seja, é o mesmo funcionário, é terceirizado, mas está lá há anos. Então, os moradores nem sabem que ele necessariamente é terceirizado, já acham que ele é do condomínio. Porque estão lá... muda é só a farda, né? Porque só muda a farda. E é até mais fácil de você gerenciar a parte financeira. Muito mais, porque tudo é provisionado. Exatamente, é certo. Então, isso facilita muito, né? O planejamento financeiro é uma das grandes dificuldades e grandes momentos na vida de um síndico quando ele assume um condomínio, né? Porque não é algo engessado, mas é algo que vai permear aí um ano de gestão, e não é bom a gente estar acionando assembleias para estar fugindo aquilo que foi provisionado.
E o papel da administradora eu acho fundamental. Eu digo que síndico e administrador eles têm que andar juntos. E eles são corresponsáveis. E são corresponsáveis pelo contexto geral. São corresponsáveis pelos funcionários, são corresponsáveis pela manutenção, são corresponsáveis pelo financeiro, são corresponsáveis pelos conflitos, em mediar os conflitos. Não existe bom síndico sem uma boa administradora. É por isso que eu sempre trago os meus condomínios para a Abilite. Eu nunca recebi um condomínio da Abilite. Eu sempre trago os meus condomínios para a Abilite. Seguidores. Exatamente. Atenção, seguidores, muito importante esse depoimento dela. Exato, que fique bem claro. As pessoas perguntam assim, você trabalha para a Abilite? Não, eu trabalho para qualquer administradora. Mas eu sinto segurança na Abilite. E aí, quando a gente faz os orçamentos, existe a negociação de valores e eu só negocio com aqueles que eu tenho segurança de trabalhar. E a Abilite é uma delas. Então... A gente fica muito feliz de ouvir isso. Mas é. Tanto é que uma das condições, inclusive, eu peço sempre para não mudar nem a equipe, né? Deixa a mesma... Ainda tem esse facilitador para o síndico profissional, uma administradora que tem uma estrutura, porque o mesmo colaborador interno dentro da administradora atende você nos seus condomínios. Em todos. Então, quando eu entro em contato, por exemplo, com a equipe do DP, então eu já vou dizendo, condomínio tal, função tal, porteiro tal, questionando tal, mas eu sempre com a mesma pessoa. Então, isso facilita muito minha vida. E a própria equipe já começa a entender o perfil, né? Poxa, eu vou selecionar o porteiro, já sei como aquela síndica gosta, independente do condomínio que ela vá. Exatamente. E já cria uma certa intimidade, a gente brinca, né, para poder relaxar com algumas coisas. Eu digo que a equipe que me atende hoje na Abilite, né, deve ter trabalhado na Tamarineira antes. Porque para me aguentar. E quando ela chegou, João? O pessoal, Marcondes, ela é muito chata. Exatamente. Eu digo, é mesmo, é brincadeira dele, É brincadeira, não é sério. É brincadeira. Aí depois, quando a gente se reuniu hoje, o pessoal fica deslumbrado. Hoje, Candice é muito tranquila, pô. Ela é uma pessoa que é objetiva. Ela pede somente aquilo que realmente é necessário. Ajuda bastante a administração do condomínio. Então... Exceto quando eu mando mensagem no domingo, né? Não, isso também Mas não tem eu mando, viu, sem mais. brincadeira, eu mando para as meninas no domingo e faço assim, finja que não leu. É só porque senão eu vou me esquecer de mandar amanhã. Aí as meninas respondem, né? Finjo não, já li, amanhã resolvo. Vê se tem coisa melhor para um síndico profissional do que isso. Hoje, quando a gente senta para fazer alguma reunião, e eu tô pensando em mudar de condomínio, alguma coisa, não mexa com confusão lá dentro. Mas eu gosto muito das minhas meninas e ganhei um menino agora, né? Ganhei o Kleber que chegou aí, né? Para compor. A gente tem alguns síndicos profissionais, síndicas também, né, que trabalham conosco e é muito, muito, muito importante esse tipo de relação que nós criamos, né? De confiança, de parceria, onde cada um entende a responsabilidade um do outro, né? E sabe da responsabilidade, sabe o tamanho da responsabilidade que cada um está assumindo a partir do momento que deixa ou faz algo diferente do combinado. E é interessante que essa comunicação ela começa a se estreitar, né, Marconi? Isso. Ao ponto de quando se precisa fazer algo que, tipo, foge um pouquinho do script, aí de, vou ter que fazer isso assim, assim, porque a situação é essa, vamos resolver esse problema. E o objetivo maior é você o seguinte, é você atender o cliente, né, sem trazer prejuízos jurídicos e financeiros para o condomínio. Isso é o que a gente consegue alcançar e eu fico muito feliz, cara, com esse depoimento seu, e muito seguro de dizer o seguinte, por exemplo, hoje, no nosso quadro de síndicos profissionais e síndicas profissionais, a gente tem conseguido, a maioria deles, entender o perfil da nossa empresa, como é que nós trabalhamos, que nós somos parceiro, né, que nós temos já uma relação criada com os nossos condôminos, né, porque acontece de a gente ter um condomínio já de 15 anos que a gente administra, entra o síndico profissional. Exatamente. E quando ele entra, o pessoal diz, peraí, não é assim não, a Bíblia está com a gente aqui, assim, assim, e muita gente dá esse feedback para eles, passa essa informação, e todo mundo consegue trabalhar, fazer seu trabalho, sem interferir na responsabilidade ou nos compromissos um do outro, né? Aí ganhar seu dinheiro, ser profissional e cada um prestar um bom serviço a seu cliente. Eu costumo dizer que Candice é a melhor síndica profissional com o nome alemão que a gente tem. Ai, graças disparado, a Deus. Não... É a única. Agora quero até outro café. Porque eu fiquei emocionada.
Eu acho que vai ser difícil a gente encontrar uma síndica profissional com Helmans. Exato. Helmans era um dos apelidos na escola. Helmans era um dos apelidos na aeronáutica. Tenente Helmans. Tenente Helmans? Era um dos Tenente ainda. Que moral da porra, E né? antigamente tinha muito comercial da maionese Helmans, né? Tinha. Não tinha muito comercial, né? Hoje tem Hoje tem pouco, né? Porque engorda, né? É aquela pegada da engordada. Tem coisa, isso é uma coisa boa também ser síndico, né? Eu digo que quando eu saí da vida militar, onde a gente tinha aquela rotina de exercício físico que era cobrado, e a gente mantinha, inclusive, o padrão físico e de peso na vida militar. Mas quando saiu da vida militar por causa disso, né? Foi. Botaram pra fora lá. Te botaram pra fora. O peso, aí disse, não tem mais passasse jeito no táxi, não, né? E aí a vida de síndico também é assim, né? Você tá o tempo todo subindo, descendo escada, correndo de um condomínio pro outro. E aí, assim, eu nem preciso fazer mais. O pessoal, e aí, tu malha, tu faz assim, vai ser síndica que tu sabe o que é. Geralmente a gente não conta história, a gente quer escutar o entrevistado, né? Mas teve episódio, não foi, João? Foi aí, eu vou falar até o nome do condomínio, que eu acho que não tem problema nenhum. Edifício Maria Júlia. Maria Júlia e Maria da Graça. Maria da Graça. Que eu não sou síndica. E é um síndico profissional lá. Nós estamos lá há mais de 15 anos. Há muito tempo. Muito tempo, graças a Deus. E quando a construtora entregou o prédio, é aquelas pendências de obra. Nós orientamos o condomínio a contratar um profissional para fazer um laudo, identificando as pendências deixadas pela construtora. E quando esse material foi feito, o engenheiro que fez esse material nos convidou para, vamos dizer assim, correr o condomínio e identificar todas as patologias que ele encontrou e que estavam ali no lado especificado. Aí marcou, eu vou também, vamos embora, nós subimos. Aí qual é a regra? Nós subimos logo para o último andar, 32 andares, né? Aí começamos, a parte da cobertura, tudo descendo. E descendo, não é subindo escada não. Aí, Marconi, tu conseguiste descer o quê? Uns 5 andares, porque o João desceu correndo, pô. Oxi. Quando eu dei a volta, dei a segunda, eu comecei a ficar tonto. Digo, aí, Marconi desceu 5 andares. Tá ruim, aí entrou no telefone, depois entrou no elevador. Cadê Marconi? Eu desci. Quando eu cheguei embaixo, Marconi tava vermelho, vomitando. Vermelho, vomitando. O que é que tem, Marconi? Rapaz, como é que tu aguenta? Como é que tu aguenta um negócio desse? Essas paradas não, João, pelo amor de Deus. Tu é louco, para fazer um negócio desse não. Tem que fazer, tem que fazer. Eu até encontrei uma ajuda da Ability nisso, porque agora tem os meninos que fazem a fiscalização lá de 15 dias, e aí quando eles vão descendo e vão tirando foto das escadas e me mandando, né? Mas 15 dias faz ele, 15 dias faço eu. E o interessante é você falar de vazamento, aí me veio uma coisa boa na cabeça. Eu estava no edifício Gamboa, a síndica era Dona Conceição, tu lembra, Antônio? Lembro demais. Aí a assembleia pegando fogo. Eu e uma advogada que trabalhava conosco, inclusive a esposa do meu sócio. Aí, nessa reunião, rapaz, tu não sabe o que foi que aconteceu nesse dia. O morador do último andar ligou e disse, olha, a caixa d'água estourou. E o corredor tá descendo água aqui afora. E eu acho que João faz a primeira coisa que o camarada fez, sabe o que foi? A primeira coisa que foi o subsíndico correu e bateu o disjuntor do elevador, desligou o elevador. Sim. Porque qual era a ideia dele? Vai cair água em cima do elevador, né? Só que é o seguinte, primeiro precisava fechar a água lá em cima. Aí numa assembleia, cheio de senhorzinho na assembleia, tudo. Tem que alguém subir. Aí eu olhei pra Mônica assim, aí a Mônica ficou olhando pra mim, o que foi? Tem que ir tu, João. Rapaz, aí eu parei a assembleia ali no meio. Aí tava isso, olhei, subi correndo, Candice. Aí subi correndo, pum, e lá o que é? 20 e poucos andares, 25, né? Se eu não me engano. 25 andares. É na entrada da Genô Lopes, esse condomínio. Aí subi correndo, pum. Eu só vim me dar conta que eu estava fazendo um esforço físico fora do normal, eu acho que quando eu tinha passado já dos 20 andares. E aí, a minha preocupação para fechar a água logo, porque senão ia trazer um prejuízo significativamente para o prédio, eu fui, É um atleta. Foi. Menina, quando eu cheguei, eu acho que no 22, aí foi que eu me dei conta, eu disse, bicho, ainda faltam uns 8 andares, aí uns 6 andares. Quando tu e chegar... aí começou... Quando tu chegar lá, já não tinha mais água, já tinha esvaziado tudo. Aí vê. E o que é que foi me dando fôlego? Porque eu fui me encontrando com a água, né? Eu subindo correndo e me encontrando com a água descendo pelas escadas. E eu só começava a ouvir as vozes dos moradores. Puxa aqui, tá entrando dentro do apartamento, puxa para lá, puxa para cá. E meu amigo, olha, para chegar até o final,
Porque eu tinha gasto minha energia toda até o 20 andar. Para chegar até o final. Foi confusão. E ainda por cima eu vou lá, consigo fechar. Depois que eu consigo fechar, é como se eu tivesse caído assim, da torneira. Aí, fico lá. Aí o subsíndico, né, que tinha interfonado para o morador que estava... subiu o rapaz da administradora aí, pede para ele ajudar. Eu vou ajudar? Como que eu vou ajudar? Porque era para pegar o rodo e ajudar o rapaz, que o rapaz estava esperando a esposa dele voltar da faculdade. Por sorte nossa, que ele viu isso. Aí era para eu pegar um rodo também e aí ficar ajudando esse rapaz. Meu amigo, oxe, minha perna tremia, balançava assim, para conseguir fazer isso. Quer dizer, só aí Feijão contando, eu já tô cansado. A gente não conseguiu, você sabe que é 72 horas para ligar de volta o elevador. Isso. Eu tive que descer as escadas todinha novamente a pé. Agora, para você ter ideia, só para descer, eu fui descendo de 3 em 3 degraus e roda de escada e parava e descansava um pouco. Nesse dia foi um esforço que foi consequência minha. Eu tenho uma história similar, mas não foi com água, não. Eu tive um condomínio que... Eu moro no condomínio, sou síndica de lá, e faltou energia e o gerador não disparou. Falha técnica elétrica do gerador. E aí eu interfonei e liguei para o... Interfonei não, liguei do telefone e perguntei para o porteiro, cara, o gerador não disparou. Ele, dona Candice, eu já ia ligar para a senhora. Eu fiz, tá, e por que não fosse lá ligar manual o gerador? É que eu estou com outro problema. Eu fiz, qual é o problema? Tem um timbu aqui na minha frente. Então, assim, dona Candice, olha, eu nem consigo sair, nem consigo ligar o gerador. A senhora tem que descer as escadas aí, me ajudar a ligar o gerador e depois vir aqui tirar o timbu. Porque... Rapaz, mas esse timbu é pau, né, bicho? E aí desce para as escadas correndo, corre para ligar o gerador, né? Não, primeiro eu liguei, tive que ir na portaria, pegar a chave da porta do gerador e ele lá, dona Candice, o timbu. Eu falei, segura o timbu aí, liga o gerador e depois volta para poder tirar o timbu, porque o porteiro não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. A gente tem um quadro que é Causos de Assembleia. Aí eu te pergunto, tu já passaste alguma situação engraçada, ou que agora é engraçada, que na hora quase nunca é, né? Não, já passei por situação de assembleia de morador fazer questão de gravar e a gente permitir. Depois que terminou a assembleia, ele não tinha ligado o play, coisa assim. Ele queria que a assembleia voltasse. Começasse tudo de novo. Porra, não gravou, entendeu? Agora, pelo menos, né? Pontue aí as principais faça o resumo, porque eu preciso gravar. Agora, meus queridos, vai constar em ata. Foi mesmo. Foi, então essas coisas assim. Essa daí não passamos por essa. Tem assembleia virtual também, nós passamos por uma que o cara tava gravando. Começou a assembleia e não avisou nada, ninguém tava gravando. Aí, de uma hora para outra, avisaram ao presidente da mesa, olha, tem alguém gravando. Aí o presidente da mesa... Alguém está gravando a assembleia? Ele deu um grito. Alguém está gravando a assembleia? Aí ele se assustou. No que ele se assustou, ele soltou o celular no chão. Aí, caiu o celular do curso. Quando o cara levantou o celular, o vídeo todo quebrado. Bicho. Aí ele, eu estava gravando, não podia gravar não. Ele disse, não. E agora quebrou meu celular. Disse que você... E acho que os causos mais engraçados foram assembleias virtuais, né? Porque as pessoas, às vezes, não tiram as câmeras e você termina visualizando um pouco da rotina do que está acontecendo na casa da pessoa, né? A câmera do computador, as intimidades. Mesmo, né? E aí já peguei situações de... A pessoa tá de camisola, o cara tá de samba canção, o cara se levanta, deixa a assembleia lá rolando e daqui a pouco chega o filho e vem e começa a falar e abre o som e a gente, né, tendo que fechar o som porque a criança tá lá falando. Mas coisas que passam até a ser uma certa descontração, porque todo mundo ri e a assembleia volta virtual, à assembleia. Só lembro de uma que o gordinho que estava ele tomando cerveja, ele botava a cerveja em cima da barriga dele. Aí quando ele respirava, a cerveja subia. A cerveja subia e voltava. Exato. Mas... Tu prefere a assembleia virtual ou a assembleia Eu prefiro depende da pauta. Eu acho que pauta objetiva, assembleia virtual, ela flui super bem. Só é mais demorada, né? É só ficar mais à vontade em casa, fica mais... Não tive esse problema, não. Agora, porque quando a pauta... É militar, ela vai lá e desliga o microfone na tora e acabou. Depois entra com recurso. Ai. Eu digo logo, olha, pergunta só quando eu terminar de falar.
E fica mais objetivo mesmo. Mas não é por autoritarismo, não. É por controle de tempo. Eu tô brincando. Né? Tem que ser, porque senão vira bagunça, porque senão né? você vai terminar 1, 2 da manhã. Sim, senhora, sim, senhora. Não, claro, tem que ser mesmo. Se não for... Foi. Agora, tem pautas que são mais complexas que realmente precisa do contato humano. Às vezes você precisa se delongar para explicar melhor e às vezes... Eu já participei da Assembleia com Candice, ela é bem objetiva. É disso que a gente precisa. Gostei da Assembleia com ela, viu, João? A Assembleia tinha uns 7 itens, resolvemos isso tudo em 2 horas. Em 2 horas, 7 itens. Bora para o próximo, votação, né? Agora é aquela história, né? Já tinha se conversado sobre os 7 itens com os moradores no decorrer do semestre. Né? Eles sabiam o que estava acontecendo. A Assembleia foi só para apresentar o resultado, a sinopse, entendeu? Mas já sabiam o que ia acontecer. Porque tem muito síndico que quer marcar a Assembleia e quer ir de paraquedas ali com aquele assunto, né? Aí, poxa, não conversa nada com ninguém, faz um trabalho unilateral, daqui a pouco vem com a taxa extra de 100 mil, de 200 mil. Tem um morador que cai de paraquedas também, que a gente tem que explicar um pouquinho mais, mas como a maioria... Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E a tua rotina, por exemplo, vida profissional ou vida pessoal? Qual pessoal? Tem não? Qual é o teu hobby? O que é que tu faz na tua folga? O meu hobby é tomar um vinho. Aí quando eu abro os porteiros ligam. Falando do vazamento. Vazamento, timbu. Mas, por exemplo, tipo um lazer. Qual é o lazer que você gosta? Dormir, que é uma coisa que o síndico faz pouco. Né? Gosto muito de dormir. Gosto muito de culinária. Gosto muito de... É o padrão. É o padrão. Não fujo do padrão, não. Eu gosto de cozinhar. Gosto de convidar os amigos, né? Foi também. Ainda não tivemos essa oportunidade. Vamos ver se... Eu estou sempre disponível, Candice. Opa, olha depois aí. que tiver a Assembleia Virtual, a gente faz tu cozinhando lá e bora voltar aqui. Exatamente. A gente já... Mas não tenho, assim... Meu pai diz que eu sou workaholic. Né? Penso muito no trabalho. Eu acho que é muita questão de responsabilidade. Eu me acho uma pessoa altamente responsável. Isso é ruim, às vezes. Se cobra muito. Porque eu me cobro muito. E aí, se tem alguma coisa que não está alinhada, eu não consigo relaxar, não consigo... Tu torce para qual time, Candice? Pro que está ganhando. Pro que está ganhando, é? Não gosta de futebol. Olha, minha nora é jogadora de futebol do Náutico. Ela é jogadora do... Tu tem um problema com o Timbu, né? Eu tenho um problema com o Timbu, me perseguem, né? Me perseguem, né? O Timbu foi morder teu porteiro. Foi, mordeu meu filho. Tua sogra mordeu teu filho. E pairou lá em casa. Mas ter cuidado, é tudo por fatalidade, né? Eu torço pro time que tá ganhando. Né? Aí teu hobby realmente não gosta de esporte, praticar esporte. Muay Thai tem que fazer, tiro. Tiro também. Tiro, a vida militar me deixou essa marca. Olha aí, conselho fiscal. Muay Thai, a academia é Muay Thai. Esse negócio de ir pra bicicleta, esteira, esse negócio de ficar ouvindo musiquinha, não rola não. Pessoal, atendimento exclusivo para Tiro que já precisei várias vezes de morador. Hoje não, porque hoje uma das coisas que eu fiz, inclusive para ajudar a equipe de portaria, principalmente em Boa Viagem, que está violenta aí nos últimos meses, eu já contratei aquele botão do pânico, né? Para a maioria dos meus condomínios, o porteiro já aciona o botão do pânico e tem uma equipe de segurança patrimonial que dá um apoio para eles. Porque eles não trabalham armados, não necessariamente têm curso de vigilante, e a gente precisa dar esse respaldo para eles trabalharem um pouco mais confortáveis. Seguro, mas quando não tinha, logo no começo, eles ligavam para mim. Dona Candice, vem-se embora porque tem um cara tentando invadir o condomínio, tem um cara tentando puxar a grade do muro, tem uma grade... E aí ia eu-se embora, entendeu? Para o condomínio, entendeu? E já acionava aqui de direito? Já tinha que acionar. E peitava, ia junto mesmo. Já tive situação do supervisor, a senhora vai, então não preciso ir não, né? Porra, cara. A senhora vai já. A senhora vai, então eu não preciso ir lá fora, não. Não, porque meu trabalho é só. Assim, eu fui contratado só para ficar dentro do perímetro do condomínio. Lá fora não é meu serviço, não. Eu fiz, cara, estão tentando entrar, estão lá fora. Então você tem que inibir antes que eles entrem. Né? Mas se a senhora for, a gente fica aqui olhando as câmeras. Se a senhora precisar, a gente chega lá. Aí eu percebi que realmente. Ô, Candice, deixa eu te fazer uma pergunta. Você nessa área de sindicância aí dos condomínios, tipo, hoje
né, se você tivesse começando no segmento, você faria tudo novamente? Faria. Ou você diz o seguinte, rapaz, eu acho que eu faria outra coisa? Não, eu Você acha que a faria nossa profissão é tudo injusta? injusta. Não, eu acho que ela não é valorizada, mas injusta, eu acho que não. Acho que nenhum síndico entra na sindicatura achando que vai ser mar de flores, eu acho. Ou que vai ter reconhecimento diário. Mas você acha, Então, principalmente se tratando do síndico orgânico, que inclusive em alguns prédios nem isenção tem, né? Muitas vezes o camarada paga para ser síndico. Você não acha que a única busca desse síndico é o reconhecimento do seu vizinho? Acho que sim, de certa forma A acho. vontade de Ou a querer- não cobrança. Eu vejo muitos síndicos dizendo assim, não, eu não quero deixar de pagar a minha contribuição. Síndico orgânico, né, dizendo, eu não quero deixar de pagar para não ser cobrada. E aí isso é uma diferença. Quando você coloca um síndico profissional num condomínio, a cobrança passa a ser muito maior, porque eles passam a lhe ver como um prestador de serviço, um funcionário que né, do condomínio, assim, né, de certa forma. Ou seja, então eu estou pagando, então eu quero algo em troca. E aí o síndico orgânico, quando ele pede a isenção, é exatamente para não ter essa cobrança. Ou para ganhar de outras formas. E aí o síndico profissional também entra nesse processo, né? Inibe cobranças indevidas, inibe desvios, né, de dinheiro, desvio do patrimônio, e não tem problema de relacionar-se com os porteiros, porque os porteiros não são os porteiros de certa forma, da sua residência, e o orgânico não quer ter conflito com o porteiro, porque vê ele todo dia. Então, assim, é uma coisa, é uma empresa. Entendeu? Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. O que é que você diria para os nossos seguidores, né? Tipo, por que contratar a Candice Hamas como síndica profissional do seu A prédio? gente tá aqui pro final, então é Agora, fale olhando para a câmera. Pô, fiquei nervosa agora. Tem outro café? Tem, vamos providenciar. Não, porque por que contratar a Candice Hyman? Porque você vai ter aquilo que eu prometo cumprir. Eu digo que eu só faço o que eu cumpro, só cumpro o que eu prometo, eu só proponho aquilo que eu vou conseguir fazer dentro do teu condomínio, eu vou agir com coerência, com imparcialidade, eu vou agir com pilares diferentes, eu vou focar na manutenção, vou focar no financeiro, vou focar na gestão, e vou focar para o teu patrimônio só ascender, certo? Então, é para isso que a gente contrata procurando acertar, né? Vou errar de vez em quando, corrijo, peço socorro para a administradora, peço socorro para o jurídico, peço socorro para o condômino, mas a ideia é, de certa forma, fazer o teu patrimônio estar controlado, teu lar estar qualificado, e você está seguro dentro de onde você está morando. Essa é a proposta de um síndico profissional. Nós tivemos, na última semana, nós tivemos um evento que foi o primeiro Congresso de Gestão Condominial, promovido pelo Secov-PE, que é o sindicato nosso, né, da habitação, das administradoras, dos condomínios. E nós, logicamente, percebemos que você estava participando ali, atento o tempo todinho, fazendo algumas anotações. Eu estava até curioso para saber o que era que você estava anotando. E aí, como é que você vê o papel do Secov frente a essas situações, né? Fazendo esse trabalho, né? Tentando cada vez mais trazer conteúdo, trazer profissionalismo para o segmento, todo mundo fazendo network voltado exatamente ao segmento condominial. Como é que você consegue enxergar tudo isso? Eu acho hoje o Secov representa, né, um porto seguro para os condôminos. Quando eu iniciei minha vida como síndica, sempre tive muito apoio no Secov no sentido jurídico e no sentido de treinamento dos funcionários. E de um ano para cá eu tenho visto o Secov muito próximo dos síndicos. E isso é muito bom para a gente. Eu acho que com o advento aí da pandemia, o Secov se apresentou muito para a sociedade, né? Muito mais. Foi quando os síndicos perceberam o papel que o Secov tem em frente à sociedade. Exato. Né? O quanto o Secov brigou pelos interesses condominiais, pelos funcionários, pelas famílias, né? Isso é um trabalho que muitos dos condôminos que estão dentro dos seus apartamentos
e paga a sua taxa condominial, ele não tem conhecimento. Não tem. Mas não sabe quanto foi enorme o trabalho que o Secov desenvolveu, né, frente ao governador do estado, frente à comissão de combate à Covid, né, para facilitar, para que os condomínios não parassem de funcionar. Os informativos eram praticamente semanais, estavam sempre alinhados com o governo do estado. E foi a minha blindagem em muitos momentos, porque muitas vezes eu fui questionada dentro dos condomínios de tomar determinada atitude, por exemplo, o isolamento das áreas de lazer, né, etc. E aí eu sempre utilizava, não, foi o Secov que orientou, então a gente vai seguir, né, e aí encaminhava a documentação, e isso dá um respaldo para o síndico ímpar, porque aí as pessoas, né, param de questionar. Não foi uma decisão sua, né? Não foi uma decisão sua. Não foi uma decisão, foi exato, mas foi uma orientação, né, exatamente, uma orientação respaldada, né? O Secov, apesar de não ser tão conhecido entre os condôminos, passou a ser conhecido entre os condôminos exatamente porque o síndico trazia esse apoio, né? Estamos recebendo as orientações do Secov, não é uma determinação, mas a gente vai seguir. Todo síndico segue? Não, mas os síndicos profissionais vão seguir. Então, por isso a gente registra aí os nossos parabéns ao Márcio Gomes, que é o nosso presidente, por felicidade do nosso segmento também, e está com os olhos voltados, né, à vida condominial. E fruto dele também, principalmente toda a equipe que faz o Secov, o desenvolvimento aí desse trabalho. Exato, que tenham mais encontros, né, mais congressos, como nós tivemos nessa inclusive semana. é uma promessa dele, uma promessa agora, né, que vai ter um novo mandato aí, é a promessa dele que vai existir, vai trazer muito mais conteúdo, muito mais curso de profissionalização para os funcionários, né, de condomínio, capacitação para os síndicos profissionais, o síndico orgânico, né, e também a questão de assessoria jurídica, que é tanto conhecida pelos síndicos, pelos condôminos, pelos funcionários. O pessoal lá teve uma proposta da Câmara Arbitral voltar a funcionar, não foi? Já foi até inaugurado. Na verdade, a Câmara Arbitral ela já vai começar agora, no começo do próximo ano, a funcionar, né? Que é outro facilitador para viabilizar as cobranças das taxas condominiais. E não só isso, as celumas internas também dentro dos condomínios, que a nossa vida é gerenciar conflito e interesse interno. Ok, como é que tu se vê daqui a 10 anos? Tu acha que tu vai ter mais condomínio, menos condomínios? Tu pensa em investir nessa área? Como é que tu se vê daqui a 10 anos? Eu me vejo trabalhando com a Ability. Rapaz, amém, bicho. Chega tão... Não, me vejo assumindo mais condomínios, me vejo ampliando um pouco mais a equipe. Eu sou muito perfeccionista, então todas as ações que acontecem dentro do condomínio eu gosto de estar junto. E então, assim, a ampliação da equipe é uma perspectiva agora para 2022, mas tenho muita consciência de limite. Então, assim, eu já predeterminei uma meta para mim, aquela meta, quando eu alcançar, é ali que eu vou, de certa forma, parar e manter a qualidade da minha prestação de serviços. Mas você vai continuar nesse segmento, não pensa em enveredar para outra área, não? Por enquanto, não. Ainda tô jovem. Rapaz, sabe por que eu fico jovem? Na carreira, porque está se profissionalizando. Mas eu fico feliz, sabe por quê, João? Por conta do seguinte, a maioria das pessoas que a gente entrevista, que está a longa data de condomínio, é meio... Eu não. Não estou falando da maioria que a gente entrevista, né? Estou falando da gente. É meio desapontada com o segmento. Não é nem triste. É o seguinte, Roberto Tecmetria, ele esteve aqui conosco e ele falou uma coisa que ficou marcada. O segmento condominial, ele não tem memória. O Márcio Raskosk, o síndico do... Ele veio aqui e falou uma coisa muito semelhante ao que o Roberto disse. Então, e é uma coisa que a gente passa. Tem condomínios que a gente pega, eu não acho que isso seja um erro nosso, até porque a gente gosta do que a gente faz, a gente abraça como se fosse a nossa casa, a gente toma conta daquele condomínio, a gente vai para a assembleia pessoalmente, os colaboradores da gente montam um cronograma, montam a planilha, a gente analisa pessoalmente. A gente tem condomínio que tiramos não foi do vermelho não, foi do leito de morte. Rapaz, a demora foi o condomínio ter uma saúde financeira tranquila, ter um planejamento pronto, que chamaram para negociar preço, chamaram, inclusive, fomos substituídos, já retornamos para esse condomínio, mas fomos substituídos, passamos mais de 2 anos fora da nossa carteira, e ver uma pessoa como você, dizendo que pensa em investir, que é animada, que é uma energia boa que até contagia, né? Mas aí, Marconi, veja, eu acho que isso está muito voltado
a quando você cria expectativa. Isso. A partir do momento que você faz seu trabalho como profissional e você tem como único e exclusivo objetivo só alcançar aquilo que você se propôs a entregar, você não espera mais nada. Exato. Né? Todos nós que somos seres humanos, nós ficamos esperando um reconhecimento, um elogio, né? Você fica esperando que, por exemplo, o cliente mande fazer uma placazinha de homenagem para você, porque você sempre procura entregar mais do que é sua obrigação. Porque quem trabalha para condomínio tem esse perfil. Né? Você, na verdade, é o seguinte, você nunca entrega somente aquilo que você se propôs. Porque se for olhar de fato o nosso contrato, eu acho até engraçado. Quando o cliente diz, cadê seu contrato? Eu quero olhar seu contrato para o que é que tem, quais são as suas obrigações. Eu acho até engraçado isso. Porque é o seguinte, eu fico pensando o seguinte, meu Deus, se esse cliente soubesse o quanto eu vou fazer por ele, que não tem nada no nosso contrato. Isso. Né? Exatamente. O quanto eu vou atender ele final de semana, feriado, à noite, não tem nada a ver de sono com o nosso ser... trabalho. Né? Mas o que é que ocorre? A partir do momento em que o profissional ele entrega um trabalho e ele fica sedento de reconhecimento, esperando que o cliente não esqueça aquilo mais nunca, aí entra exatamente nessas frustrações. É assim que eu consigo enxergar. Eu realmente não cheguei nesse grau de maturidade, não. E outra coisa, veja, realmente amadurecer. Eu não consigo, eu não acho que é uma questão de... Nós somos traídos por quem mais nós ajudamos e confiamos. Mas eu lhe digo como é que resolve isso. Veja bem, você não é traído por quem você não conhece, não. E nem por quem você não espera nada. Pode ter certeza disso. É por isso que teve uma época da minha vida que eu estava entrando em parafuso. E eu precisei fazer terapia. Por quê? Porque eu via os problemas individuais de cada condômino. Olha, meu marido está desempregado, meu marido me espancou, ele não está pagando a pensão alimentícia, eu não consigo pagar condomínio, meu filho está com leucemia, e isso e aquilo. E eu comecei a absorver essas histórias todas. Comecei a absorver essas histórias. Dado um certo momento, eu comecei a me ver doente, porque é o seguinte, eu estava feliz, eu não tinha problema, mas estava vivenciando o problema dos meus clientes. Aí eu fui com um psicólogo, gente finíssima, doutor Djalma, camarada excepcional, e ele disse para mim, João, você está vivenciando o problema dos outros. Se você absorver, você vai realmente adoecer. Outra coisa é o seguinte, não espere reconhecimento em nada do que você vai fazer. Entenda que é uma relação comercial. Você vai sempre fazer o melhor porque você tem amor pela sua profissão, você gosta do que faz. Agora é o seguinte, se você vai esperar que aquilo ali seja reconhecido, que faça uma plaquinha para você, né, que o pessoal mande flores, bata a palminha para você, veja, se vir, você vai estar feliz demais. Mas se não vir, era o que você estava esperando. Você entregou aquilo que você se propôs. Mas essa é a realidade, que cada profissional, eu vejo muito assim, eu estava aqui final de semana, não sei o que, e fiz isso e fiz aquilo, e agora o pessoal se reúne e bota para fora. Veja, no final das contas, o que vai prevalecer é o interesse financeiro daquele momento. Se surgir outro síndico, né, diferente de Candice, que chegue, eu faço 50% do valor dela, vai ter cliente que vai deixar de lado tudo que você fez e vai dizer, rapaz, eu vou apostar. Eu vou ver se realmente dá certo, eu vou fazer uma economia de 50% dessa conta. Porque ele não consegue precificar o quanto é importante e o quanto vale essa segurança que ele tem com você. Logicamente, ele vai saber disso lá na frente. Né? Mas ainda tem outro problema. Pode ser que quando ele se dê conta desse problema lá, aí o que ocorre? Ao invés dele voltar para você e dizer, rapaz, eu errei, como já teve cliente para a gente, vizinho nosso aqui da nossa empresa errou e disse, João, rapaz, me desculpa, eu nunca deveria ter saído da tua empresa. E voltou, né? Meu amigo Roberto, falar o nome dele que é parceiro nosso, virou amigão nosso. Mas aí o que ocorre? Mas vai ter aquele síndico que, por vergonha, ele não volta pra gente. Ele vai entregar o condomínio e entregar para outro. O outro volta. Rapaz, não era nunca pra gente ter saído de vocês. Mas o que errou realmente? Depois começa a conversar com a gente, tudinho, pá. Mas veja, se a gente for esperar, né, que cada cliente desse, pelo que nós fazemos a mais do nosso trabalho, crie um agradecimento eterno por nossa empresa. Não vai acontecer isso. Mas não é questão de agradecimento, não. A questão é o seguinte, veja, a relação... Eu sei o quanto você trata muito bem sua esposa. Todo dia você dá um buquê de rosa para ela. Todo dia você chega com um sorriso no rosto. E né?
Faço o possível, me esforço bastante. E eu sei o seguinte... Tô precisando trocar de marido, então. Tem determinado dia que eu chego que... Nós já conversamos, você chega e ela tá de cara feia e você não entende por quê. Mas veja, tu desse 2 filhos àquela mulher, tu desse... Tu tá entendendo? Não entendo. Então é toda... Logicamente eu tô brincando com o Marconi, só pra gente descontrair. A mulher dele é maravilhosa. A mulher dele é maravilhosa, ele é que é complicado, mas é o jeito da questão. É essa a nossa realidade. Exato. Né? E a gente pode trazer essa relação como se fosse uma relação de homem e mulher, de casamento. Mas, João, veja, é importante concordo. deixar claro o seguinte, Candice, você veja, não é a questão de fazer placa nem mandar rosas. O que me deixa, às vezes, frustrado, esse é o nome certo, é o seguinte, é relação fria. É realmente toda aquela história que nós, como prestadores de serviço, fizemos por uma questão de preço, até não chegam nem a negociar com ninguém e simplesmente rescindem o contrato por uma empresa que nem estrutura para ofertar o mínimo que a gente oferta tinha. Temos nossos erros, temos nossas falhas e o reconhecimento que eu espero não é de placa, não é de rosas, não é de palmas, não é de nada. Agora, o que me deixa muitas vezes frustrado é o seguinte, todo o histórico que o condomínio tenha, todo aquele investimento de tempo que a gente fez, como você bem colocou, não é somente a obrigação contratual que a gente fez. Já fomos para condomínio, na pandemia, eu cansei de ir para condomínio, fazer reunião pelo WhatsApp, no hall do condomínio, e para atender o meu cliente, porque eu sabia que aquilo era necessário naquele momento. Correndo o risco até de ser preso, né? Exatamente. Descumprindo então, o decreto... que às vezes me incomoda bastante não é esse tipo de reconhecimento, é o seguinte, é a frieza como é tratada a relação. Talvez eticamente, talvez se a gente for recorrer para a literatura, não tem nada de errado, tá certo isso daí. Mas administrar condomínio é administrar a gente. É administrar pessoas, é administrar relacionamentos. Interesses. Não tem como ser diferente. E muitas vezes, porque trocou de síndico, o Márcio, ele quando teve aqui, ele falou, cara, trocou de síndico, ele rescindiu o contrato com um camarada sem nem dar um bom dia, sem nem conhecer. Márcio Huskoff. Então, na verdade, o que me deixa muito triste com o segmento condominial é isso. Não existe uma memória. Cara, a empresa da gente pode cometer algum tipo de falha? Pode. Mas eu costumo dizer que a velocidade que a gente resolve aquele problema é ímpar. A gente está à frente da operação. E o que me deixa incomodado muitas vezes é isso. A gente sabe quando a gente está fazendo bobagem, a gente sabe quando o colaborador da gente não atendeu aquele cliente da forma que a gente treinou, da forma que a gente capacitou, então a gente já está meio que esperando. Outra coisa, do nada, quando a gente liga para o síndico, opa amigo, tudo bom? Rapaz, é porque apareceu uma empresa que está cobrando R$200 a menos que vocês. Mas eu não podia ter ligado para mim? Mas eu acho que o João fez uma analogia muito, muito real quando comparou a sindicatura com o casamento. Você falou que o mercado condominial não tem memória, né? Isso. Mas a gente tem. A gente pode até perder o sono pensando nos problemas que nós temos a resolver. Mas eu nunca perdi o sono pensando num problema que eu causei a um condomínio. Então, essa é a memória que eu guardo para mim. Que você tem que guardar. Exatamente. Então, assim, é aquela história, você entra ou sai de um condomínio, de certa forma, com a cabeça erguida. Eu, graças a Deus, todos os condomínios que eu entrei, nenhum eu saí ainda. Mas no dia que eu saí, né, eu sei que eu fiz o meu melhor. E é o perfil do síndico para aquele determinado momento do condomínio. Eu tenho sido, assim, muitas vezes eu tenho sido convocada para condomínios que já estão... são condomínios mais antigos que estão com problemas estruturais, financeiros, e aí contrata você para resolver. Depois, às vezes, é a manutenção. E, às vezes, a manutenção você consegue fazer com um outro perfil de síndico. Mas o síndico, ele tem... quando a gente perde a expectativa, a gente diminui bastante a frustração e a maturidade traz isso. É igual ao casamento. Essa semana eu cheguei em casa e disse, né, em casa, para o marido, eu fiz assim, furou meu pneu. Aí ele, mas já resolveu, né? Eu fiz, já. Morreu o assunto. Ele não perguntou se eu estava bem, se fui eu que troquei, quanto tempo demorou, se aquilo atrasou a minha vida. Ele foi frio. Não. Ele foi frio, mas exatamente porque eu falei uma coisa que ele já tem a certeza absoluta de que eu ia resolver sem necessidade de detalhes. Então ele, já resolveu, não já? Já. E isso não deixou a minha relação com ele, né, mais frágil ou com menos expectativa. E eu acho que o condomínio é mais ou menos isso. É uma relação de casamento madura, que você tem que diminuir um pouco as expectativas, saber, né, o que você vai encontrar do outro e criar uma rotina, né, de certa forma, de respeito e
No casamento, respeito e amor. No condomínio, respeito e profissionalismo. Mas Entendi. é uma rotina. Verdade. Estamos caminhando para o final, né, João? Não, mas infelizmente, né, a conversa tá boa. A conversa tá boa, a gente A conversa passava tá boa, mas mais tem de uma 2 bolachinha me horas. esperando. Tem uma bolachinha Assim me que esperando, terminar né? o podcast. A conversa tá maravilhosa, mas, Candice, tem uma pergunta que nós sempre fazemos ao nosso convidado. Sim. E, como sempre, a gente procura não fazer ensaio nenhum, né, Marlene? Isso. Ela, durante o nosso bate-papo aqui, ela se mostrou entrosada com o nosso trabalho, com Antenada. nossos colaboradores. Vamos ver se ela está entrosada com Nossas o redes nosso sociais, slogan, né? É, Habilite serviços. tornando fácil. A difícil vida de ser síndico. Acertou. Candice, foi um prazer falar aqui com Eu você. que agradeço. Obrigado, muito obrigado bom. mesmo pela presença, você embrilhantando aqui o nosso pequeno espaço, né, que a gente está disponibilizando para o Adorei nosso... estar mais próximo da Ability. Esse foi mais um passo de proximidade profissional aí para esse elo, né, de confiança. Isso é muito bom. E fique certo o seguinte, a gente está sempre à sua disposição, eu, Marconde e Ebson, né, fora lá nossos colaboradores todos, no momento em que você precisar. Não é para lhe dar assessoria, não, é para trocar informação. Também. Que a vida nossa de gestão condominial é o seguinte, é troca de conhecimento, né? E a gente tem feito isso muitas vezes, não só com você, com outros síndicos profissionais, né? A nossa empresa está sempre de porta aberta para qualquer síndico profissional que queira vir trabalhar conosco, como também assim, trocar informação. Todo dia eu aprendo algo novo. Hoje eu fui de manhã para uma reunião, né? A gente já está começando aí as negociações do dissídio coletivo e aquelas brigas que começam, né? E hoje eu saí de lá com um aprendizado, né, que, consequentemente, eu vou usar na minha vida profissional. E é isso aqui que eu deixo esse agradecimento a você, agradecer aos nossos seguidores aí, que, como sempre, têm a paciência de ficar nos ouvindo aqui, de pedir, indicar, né, convidados para que a gente faça esse trabalho. Porque quer conhecer sobre você, quer conhecer o trabalho que você desenvolve, quem é a pessoa que está por trás de Candice Helms. Raimund. A gente, na verdade, João, a gente já tem 2 nomes que a gente precisa aprender direito, né? Um é de Márcio Raskowski e Só o segundo. e o teu é o segundo. Eu chamava Candice, né? Hoje eu já estou Candice, todo mundo chama de chamar de Candice. Candice ou Não, Candice. todo mundo chama de Candice. Mas, É o seguinte, João, esse pessoal que tem esses nomes estranhos é que se destaca, né? não, meu nome mesmo não é tão estranho, mas meu nome é Marcondes. Mas tem gente que me chama de Marcone, Marconde. Do jeito que me chamaram, eu tô Isso atendendo. Eu mesmo. não tenho... Coincidentemente, eu fiz essa pergunta hoje na recepção da Ability. Dizer Marcone ou Marcondes? Marcondes. Do jeito que me chamar, eu atendo. Eu não tenho Pronto. besteira com isso, não. É. Mas Candice, Ó, Helms. se falar mais Obrigado. 3 vezes já. Muito obrigado Nunca por mais ter esquece. aceitado o Eu que convite. agradeço. Assim, muito feliz em ter entrevistado, em ter participado desse bate-papo, né? E vamos pra frente, né? Vamos embora que os condomínios nos chamam. Candice Helms. Fique certa que essa brincadeira que nós fazemos com o nome dos nossos convidados é para que fique na cabeça dos nossos... Vai ter um bocado de gente querendo treinar também, né, João? nossos seguidores. Não, isso é Então, essa tranquilo. brincadeira que nós não sabemos pronunciar seu nome é com o objetivo de falar seu nome várias vezes É verdade. e o nosso público não esquecer. É ok. Gente, finalizando mais um podcast, quero agradecer você por estar nos acompanhando até agora, certo? Faz a inscrição em nosso canal, muito conteúdo voltado para o segmento condominial. Compartilha todo esse material. Marca o sininho. Marca o sininho para chegar as notificações para vocês. Curte e compartilha, né? Porque não é só um bate-papo, não é só uma brincadeira. Aqui a gente realmente traz informações voltadas para a sua dor. Muitas vezes o que a gente fala aqui está acontecendo no seu condomínio. Então, beijo no coração e até o próximo podcast.